Se você está construindo uma casa ou está no meio de uma construção, numa casa em condomínio, uma casa de rua e o dinheiro acabou, calma, que seu sonho não acabou. A gente vai mostrar uma solução que você pode ter um financiamento para conseguir concluir essa obra sem a menor preocupação. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Juliano Belo, tenho 14 anos de experiência no mercado imobiliário e no mercado de crédito. Já fui diretor da Cyrela, uma das principais incorporadoras do mercado imobiliário, e hoje sou fundador da Cashme, uma fintech que faz crédito com garantia de imóvel. Você se planejou, se organizou, contratou um arquiteto, começou a fazer o orçamento de obra e ao longo da obra a gente sabe que aparecem diversos desafios, né? Um principal desafio dos últimos meses foi a inflação, né? O que a gente fala na construção civil do INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Esse preço é o que ajusta os preços tanto de mão de obra quanto dos materiais. A gente viu que nos últimos meses o preço dos materiais e da mão de obra subiu muito. É o que fez diversos orçamentos que a gente tinha previsto lá atrás não serem factíveis nos dias atuais, né? Então a gente previa gastar um valor e está gastando 30%, 40%, 50% a mais. Essa é uma situação extremamente comum no dia a dia de quem está construindo uma casa, né? Normalmente a gente já sabe que vai ter alguma dor de cabeça ao longo da obra, mas nos últimos meses em especial, com essa inflação, todo mundo está tendo muita dificuldade. E se acabou o dinheiro no meio da obra, a gente tem uma solução para você que é fazer o financiamento da conclusão da obra. E eu vou te explicar passo a passo o que você precisa fazer para tomar esse financiamento. Hoje em dia existem duas soluções para financiamento de uma casa ou de uma construção de uma casa, tanto para o início da sua obra quanto para a conclusão da sua obra. Essas duas instituições, o primeiro é a Caixa Econômica Federal, que é muito tradicional e muito especializada em imóveis até R$1 milhão. Se você está construindo uma casa que o valor de mercado dessa casa, quando ela estiver concluída, vai ficar em torno de 800, R$1 milhão, até esse valor, a Caixa Econômica sempre é a melhor solução, tá? Ela tem as melhores condições, as melhores taxas de juros e ela consegue financiar parte do seu terreno e a obra praticamente toda. Essa modalidade de crédito na Caixa é uma modalidade de financiamento da construção que você consegue fazer o financiamento com a instituição e ela vai liberando o recurso conforme a evolução da sua obra. E a outra instituição é a Cashme. Na Cashme você consegue também fazer o seu financiamento da obra, principalmente aquele término de obra que você precisa de um recurso só para concluir a sua obra. E na Cashme a gente faz o financiamento dos imóveis a partir de R$1 milhão, tá? Então de 2, 3 milhões de reais, a gente faz o financiamento que o valor do seu imóvel seja acima de R$1 milhão e que tem que estar dentro de condomínio. Na Caixa Econômica já não precisa estar dentro de condomínio, você pode fazer uma casa de rua, uma casa fora de condomínio, que eles conseguem aprovar também. Já na Cashme a gente tem essa especificidade que tem que ser um imóvel dentro de condomínio. E eu vou te explicar, na Caixa Econômica Federal, o recurso obrigatoriamente tem que ser destinado para a construção do seu imóvel. Na Cashme, a gente pode avaliar e fazer a liberação desse recurso para outros itens, incluso para terminar a sua obra, para pagar alguma dívida que você tem ou até para fazer a decoração do seu imóvel. Você consegue utilizar esse recurso também para fazer a decoração do seu imóvel, não há problema nenhum. E você também pode utilizar para pagar eventualmente alguma dívida que você já tem atrelado ao seu imóvel, ou dívida de cartão de crédito, ou cheque especial, qualquer seja a dívida, você consegue também pagar e não necessariamente só colocar esse recurso na obra. Então a gente vai avaliar caso a caso e ver se o seu financiamento pode ou não comportar o pagamento dessas dívidas junto com o valor do seu imóvel. E eu vou te explicar passo a passo o que você precisa para tomar o financiamento, seja na Cashme, seja na Caixa Econômica Federal. O primeiro passo para você tomar um financiamento é você ter certeza de quanto dinheiro vai faltar para o término da obra. Isso é um grande desafio. Geralmente a gente recomenda que você converse com um especialista no assunto, né? Ou com um engenheiro, ou com um arquiteto, ou com algum empreiteiro especializado em construção de casa para fazer o orçamento do quanto precisa para concluir a sua obra até o momento do habite, tá? Se você está começando do zero essa obra, aí mais importante ainda é você contratar um especialista para fazer esse orçamento junto com você para conseguir entender qual é o valor total daquela obra. Se você está ali no final da obra precisando de um recurso para concluir, já fez 70%, 60% na obra, aí você estima quanto vai gastar até o final dessa obra. Na Cashme a gente é muito especializado nessa modalidade de término de obra. Então a gente financia esse finalzinho da obra. E a gente consegue te ajudar aqui fazendo o orçamento para você de quanto você vai precisar para concluir essa obra sem muita dor de cabeça. A gente fala sem muita dor de cabeça porque qualquer obra a gente sabe que não tem como escapar. Algum problema você vai ter no dia a dia, seja no fornecedor,
na mão de obra, enfim. São muitos itens ao todo tempo e geralmente quem está construindo uma casa não é especialista no assunto e está aprendendo ao longo da jornada, né? E essa jornada, sem dúvida nenhuma, é muito desafiadora, mas no final é muito realizadora, né? Porque você está construindo a casa dos seus sonhos, o imóvel, o lar da sua família. Então, o desafio a gente sabe que é grande, mas a conquista, a recompensa é maior ainda. Então, vale a pena se esforçar bastante para concluir essa obra. Com o valor em mãos, de que falta para concluir, né? Com orçamento em mãos para a conclusão dessa obra, aí você busca a instituição financeira, né? Seja a Caixa Econômica Federal ou a Cashme. Na Cashme você pode entrar no nosso site, que você consegue fazer a simulação e subir toda a documentação que precisa lá. Um especialista vai te atender rapidamente para dar todo o suporte e te mostrar quais documentos são necessários para tomar esse financiamento. Na Caixa Econômica também você tem que procurar uma agência específica, né? A agência da Caixa Econômica. O próprio gerente da agência vai te orientar na documentação que você precisa para fazer esse financiamento através da Caixa Econômica Federal. São documentações do imóvel que você adquiriu, né, o terreno, são documentações do orçamento dessa obra, são documentações dos proprietários do imóvel. Então, com toda essa documentação em mãos, você aí consegue tomar o financiamento, tá? Mas é muito importante você ter certeza que você consegue pagar esse financiamento. Então, entre no site, tanto da Caixa Econômica quanto no site da Cashme, faz a simulação, vê a parcela que você vai pagar e vê se sua renda é suficiente para pagar essa parcela. A gente recomenda nunca passar de 30% do valor da sua renda para o pagamento da parcela. Então, se você ganha R$5.000, não passe de 30% do valor do seu salário. Então, a parcela ali tem que ficar em torno de R$1.400, R$1.500 no máximo. Essa é uma dica que a gente dá que é muito importante, não ultrapassar 30% da sua renda. Na Caixa Econômica Federal, o gerente da sua agência vai te ajudar, vai te auxiliar para tomar esse financiamento, tá? Após o crédito aprovado, você assina um contrato de financiamento e começa a ter a liberação do recurso. Na Cashme, a gente vai te dar todo o suporte sem você precisar ir até uma agência, né? Você consegue fazer remoto da sua casa. Com o financiamento aprovado, você vai assinar um contrato. Esse contrato vai ser registrado na matrícula do seu imóvel. Após o registro, a instituição já começa a fazer a liberação do recurso. Como é feita essa liberação do recurso? A gente libera o recurso com tranches, conforme a evolução da obra. Você não precisa tomar todo o dinheiro de uma vez só e ficar pagando juros desnecessariamente. Então você vai liberar o recurso conforme o andamento da obra. Se você andar mais 10% da obra, a gente vai liberar mais 10% daquele crédito. Andou mais 10%, vai liberar mais 10% daquele crédito. Na Cashme, a gente faz liberações em 2, 3, 4 tranches. Na Caixa Econômica Federal, ela faz tranches mensais. Então aqui a gente tenta consolidar e fazer em menores tranches, em tranches menores, para facilitar o seu dia a dia e você não precisar todo mês fazer atualização de toda a documentação e chamar um engenheiro para fazer a avaliação do seu imóvel, tá? Aqui esse é um porém. Cada vez que você evolui com a obra, vai um engenheiro na sua casa, isso contratado pelo banco, pela instituição financeira, fazer a medição daquela obra para liberar o recurso. Com o recurso liberado, você utiliza esse recurso para avançar a obra para a próxima etapa. Concluído a obra, a última etapa é você tirar o habite do seu imóvel, né? Então você entra com toda a documentação na prefeitura do seu município. É muito importante você ter em mãos toda a documentação necessária, já conversar com os especialistas nesse assunto, ou ir direto na prefeitura que eles sempre te orientam, tá? A documentação que você vai precisar para tirar o habite do seu imóvel. Tirando o habite do seu imóvel, a partir daí a gente considera o seu imóvel pronto ou concluído. E aí você começa a fazer a amortização do financiamento, seja com a Caixa Econômica ou com a Cash. Qualquer uma das instituições funciona da mesma forma. Após o habite, você já começa a fazer a amortização do seu financiamento. E aí você tem o prazo de 10, 15, 20 anos para pagar o seu imóvel com financiamento direto com essas instituições. Na Caixa Econômica Federal, durante o período de obra, enquanto você está construindo até ter o habite, você só paga os juros do dinheiro que foi liberado naquele período, tá? Então você não começa a fazer a amortização. Na Cashme, você tem as duas opções, tá? Você consegue pagar só os juros do período de obra ou você já pode amortizar desde o dia 1, tá? Não tem problema nenhum. Aí o consultor financeiro vai olhar a melhor opção junto com você para o início das amortizações. Você pode amortizar desde a primeira liberação ou fazer a amortização depois do habite e nesse período de obra você só pagar os juros. Como eu falei no início do vídeo, a Caixa Econômica se especializou em financiamento para imóveis até R$1 milhão. Imóveis de 200, 300, 400 mil reais
é o maior volume que ela faz de financiamento. Ela é muito especializada nisso. Acima de R$1 milhão, então a Caixa Econômica não faz? Não, ela faz sim, mas ela tem uma dificuldade muito maior de aprovar o seu crédito. E pensando nisso que a gente se posicionou nesse nicho específico de imóveis acima de R$1 milhão, que é onde que a Caixa tem dificuldade de operar, tanto de entender o imóvel quanto de entender a composição de renda das pessoas. Geralmente, para imóveis acima de R$1 milhão, são empresários, pessoas jurídicas que têm uma composição de renda um pouco mais complexa de ser entendida por um banco, e é aí que a Cashme entra, entendendo o seu caso a caso. A gente é muito flexível para analisar a sua composição de renda para esses tickets mais altos. Então, se você está construindo uma casa em condomínio com valor acima de R$1 milhão e você está precisando de 300, 400, 500 mil reais ou um valor muito maior que isso, a Cashme pode ser a melhor solução para você. Entra no nosso site, faz uma simulação, você não precisa deixar informação nenhuma, dado nenhum seu, telefone, CPF, nada, você já consegue simular lá e ver o valor que você consegue pegar emprestado e o valor da sua parcela. Se você quiser evoluir nessa simulação, aí sim, você deixa os seus dados, que um consultor entrará em contato com você rapidamente para tirar todas as suas dúvidas e te orientar na documentação que você precisa para tomar esse financiamento com a gente.